Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Taina Meirelles, ela é educadora, grande conhecedora de comunicação não violenta e fundadora da Connect. Queria começar então pedindo e agradecendo por você estar com a gente, para você contar da sua história, né? Da onde que vem a sua conexão com o CNV, a sua paixão. Acho que, enfim, é isso. Bem-vinda, Taina. Obrigada, Bárbara. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Obrigada aí todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? E vou começar aqui contando um pouquinho dessa trajetória. Eu conto que a minha trajetória na CNV começou muito antes de eu conhecer a própria CNV, né? Comunicação não violenta. Ela começou há aproximadamente 10 anos, né? Quando eu me tornei voluntária do Centro de Valorização da Vida. E provavelmente alguns de vocês também já escutaram falar, né, o famoso CVV, né, que é uma instituição sem fins lucrativos. Hoje tem até um telefone, né, de 3 dígitos, né, reconhecido aí como serviço de saúde pública, que oferece apoio emocional, né, na prevenção do suicídio e tal, que na verdade é um lugar para onde você liga e busca conversar, né, com pessoas. E eu fui para lá em 2011 porque nesse momento da minha vida eu brinco, eu falo assim, aquele momento que você como ver o tombo, né? Na sua linha da vida pelo reto, e aí você tem aquela... que na época foi uma separação, um relacionamento que eu tinha, eu me mudei de Salvador, né? Eu me mudei para São Paulo, nessa mudança eu tinha 6 meses lá quando esse relacionamento foi rompido, e eu, né, não esperava, que tinha aquele plano A, e fiquei realmente... aquele período do luto, que é normal a todo fim de relacionamento. Mas o que aconteceu nesse momento? Foi a primeira experiência em que como eu estava em São Paulo recente, não tinha muitos amigos, eu ligava para as pessoas, muito, meus amigos de Salvador, minha família, comecei a escutar coisas do tipo, ai, não fica assim, ai, não merece a pena, né? Ai, você é muito melhor do que isso, não fica sofrendo por esse traste, né? Eu ouvi coisas assim, então... que era sempre desse lugar que hoje eu reconheço, né, e conto isso para as pessoas, né, dos meus cursos de comunicação não violenta, que a gente reconhece a intenção das pessoas por trás dessas falas. Mas, embora a intenção seja boa, né, entre aspas, ou seja, é uma intenção de ajudar, de apoiar, de que você saia desse lugar de dor e sofrimento, a maneira como a gente fala isso para as pessoas normalmente aumenta a nossa dor. E foi o que aconteceu comigo. Então, porque quando eu escutava que não valia a pena estar sofrendo, ou que essa outra pessoa pela qual eu estava sofrendo era uma pessoa que não valia a pena, não merecia, que era um traste, dentre outros adjetivos, eu me sentia muito pior, porque assim, eu já estava sentindo a dor do luto, né? Já estava me sentindo mal, e começava a me sentir incapaz, porque o que passava na minha cabeça eram coisas do tipo, nossa, eu não consigo superar isso. E eu ainda tô passando mal por alguém que não vale a pena. Uau, olha as escolhas que eu tô fazendo na minha vida, que pessoa horrível eu sou. Então, a nossa cabeça traduz dessa forma. E foi como eu traduzi. E essas traduções, que eram inconscientes nesse momento, me levaram a um processo de depressão. Né? E eu fiquei bastante tempo nisso. E aí, quando eu entrei no Centro de Valorização da Vida, para ser voluntária, inclusive foi parte de um processo de busca por recuperação, né? Que eu pensava assim, eu preciso fazer alguma coisa útil, assim, pelos outros, que a minha vida é um horror, né? Eu tava nesses auto-julgamentos. E foi lá que, depois de 1 ano e tanto, quase, né? Entre 1 ano e 2 anos, alguém escutou essa história, ainda do fim do relacionamento, e falou, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você não ter superado. Porque eu já tinha, diante dos meus círculos, meus amigos, eu já tinha me calado, eu já não falava mais nada do assunto, né? Porque todo mundo achava que eu tinha que estar bem, então eu fingia que já tinha passado e tava com aquilo ali só pra mim. Então foi a oportunidade de poder contar, né, a minha história, contar. E só de falar dessa dor, né, e de ser acolhida e alguém falar, tá tudo bem, você não é anormal nem inadequada porque você ainda está sofrendo, chorando ou falando disso. E é incrível como, quando alguém faz isso por nós, acelera o nosso processo de recuperação. Então, rapidamente, eu saí daquele lugar. Falei, nossa, eu passei mais de 1 ano nesse lugar, porque aquilo estava dentro de mim. Então, hoje eu falo muito sobre isso, né? A gente precisa contar as histórias, né? Para curar as feridas, né?
E a CNV tem muito a ver com isso. Então, eu aprendi esse processo que lá ainda não era CNV, por isso que eu falo que é anterior. O que eu aprendi lá é uma abordagem chamada abordagem centrada na pessoa, que foi desenvolvida pelo psicólogo Carl Rogers, né? E nasceu, o Rogers era psicólogo, né, clínico, mas desde do seu início saiu da psicologia da clínica, foi para vários ambientes, foi para as relações, para as famílias, para a escola. E eu, nesse treinamento, então eu fui treinada a fazer isso, escutar as pessoas dessa forma, que a gente fala da escuta empática aqui, que é o quê? Estar ao lado do outro, né? Escutar qualquer coisa, e eu não aconselho, eu não falo que a pessoa tem que sair dessa, que ela tem que superar, eu não quero tirar ela, eu não quero salvar ela. Eu tenho a intenção apenas de estar ao lado dela. Então eu acompanho, pode ser uma história, não é só uma história triste, pode ser uma história feliz. Então se ela quer celebrar algo comigo, eu celebro com ela, eu reconheço aquilo com ela. Aí não tem a ver também com sentir o que ela está sentindo, que as pessoas confundem bastante. É simplesmente, eu gosto desse significado. Para a comunicação não violenta e desde Carl Rogers, né, que é anterior aí na abordagem na pessoa também, empatia é estar ao lado da outra pessoa. Então a gente conhece, a gente consegue escutar os sentimentos, o que está por trás ali da fala do outro, que é o que importa. O que importa é a experiência humana e não a história em si, não os fatos. Então nesse meu exemplo não importava o relacionamento, quem era a pessoa, não nada disso, mas somente as experiências que eu estava tendo, né? Emocionais, aquilo que estava, né, nesse lugar da experiência humana. E aí, isso foi em 2011, eu fiquei no CVV 2 anos, saí do CVV, mas levei isso para minha vida. Essa maneira de escutar as pessoas, né, sobre qualquer coisa. E aí, alguns anos depois, né, em 2015 já, foi quando eu já estava muito descontente no trabalho, né. Eu sou professora, quer dizer, agora estou voltando, mas esse já é outro capítulo, professora universitária por muitos anos e, né, decidi deixar a academia porque eu queria trabalhar com relacionamentos e tal. E nesse processo eu comecei a perceber, nessa busca, as pessoas me falando que elas gostavam muito de conversar comigo. Principalmente quando elas tinham um assunto sério para conversar, uma decisão importante a ser tomada. E foi assim quando chegou em 2016, final de 2016, eu voltei para o Brasil nessa busca. E uma experiência, um curso que eu estava fazendo, um projeto outro que eu estava participando, não tinha nada a ver com o CNV. Duas pessoas, né, nesses contextos diferentes, me falaram: ah, você faz CNV, né? E eu falei: como assim? Não sabia o que era. Eu falei: não sei. Aí quando a segunda pessoa falou, eu falei: vou buscar. Aí eu fui buscar e realmente, o primeiro curso que eu fiz de CNV, eu entendi que tinha tudo a ver com isso. E aí decidi, desde aquele primeiro momento, escolhi a CNV e mergulhei de cabeça. Aí fui fazer vários cursos, formações, né? E tô aí nessa estrada até hoje. A Connect foi fundada nesse processo, então a Connect tem 3 anos, né? Uma consultoria focada em empatia, CNV, ensinar a escutar, ensinar a se expressar, ensinar a construir relacionamentos com mais conexão, né? É isso que a gente faz, ensinar assim, apoiar as pessoas a construírem, na verdade. Então essa é um pouquinho da minha história e que tem tudo a ver, né, com o tema, com saúde mental, né, porque, como eu falei, eu vou falar mais pra frente, mas né, nessa minha própria trajetória, né, a minha questão tinha a ver com isso, tinha a ver com a depressão, né, tinha a ver com a tristeza profunda e parecia que aquilo era, que eu não podia sentir aquilo que eu sentia. E vai ter muito a ver com isso também, aprender a ouvir, integrar, decodificar as mensagens dos nossos sentimentos e integrá-los. Né? Então a gente sai do lugar do sentir e vai para um lugar de compreender e um lugar de ação. Perfeito, uma trajetória linda. Fiquei curiosa só nesse momento que você decidiu entrar no CVV para ser voluntária. Queria te fazer uma perguntinha rapidinho sobre isso. Por favor. Né, porque você estava num momento de humor bastante deprimido, ainda em luto. O que te levou? Você conhecia alguém que trabalhava no CVV, admirava o trabalho, entendia a importância dele, porque também é um trabalho que eu imagino que ser voluntária no CVV também te exige uma carga de energia emocional, ali, de uma coragem, né, de se voluntariar para ajudar no CVV. Então, fiquei curiosa desse processo de tomar de decisão, como que foi? É curioso, porque assim, eu vou ser bem honesta aqui, o que me levou a buscar um trabalho voluntário,
que acabei chegando no CVV foi que isso, a minha vida naquele momento, eu não conseguia, por exemplo, quando eu estava aqui, não sei, parada, não sei, né, não estava fazendo algo muito ativo, eu ficava ruminando pensamentos e que me faziam sofrer, né? Então eu ficava pensando nesse fim do relacionamento e tal. E aí eu comecei na época a ler muito, lia muito, quando eu estava nas histórias, né? Eu esquecia da minha vida, essa era a ideia. E aí foi nesse contexto que eu pensei em fazer um trabalho voluntário. Eu falei assim, eu vou me dedicar, né? E aí eu pensei o quê? Um trabalho voluntário em que eu dedique meu tempo, em que eu esteja com alguém, porque essa era a minha intenção. Não podia ser lá, por exemplo, distribuir algo. Não, eu tinha que conversar, eu queria ocupar minha mente, porque a minha mente estava me fazendo muito mal naquele momento. Eram muitos pensamentos, muito auto-julgamento, eu sentia muita culpa. Então, foi nessa busca por um trabalho voluntário que exigisse de mim tempo e que eu tivesse com as pessoas conversando e tal, que eu acabei no CVV. Não conhecia ninguém, foi uma busca na internet. Eu comecei a buscar, assim, perfil esse tipo de trabalho voluntário com esse perfil. Acabei chegando na página do CVV e eles estavam com um curso de preparação de voluntários aberto, assim, para uma semana na frente. Foi um negócio muito rápido. Eu me inscrevi e fui. E é muito legal sua pergunta também, Bárbara, porque dizer, exige e tal, sim, e ao mesmo tempo escutar. Hoje eu trabalho ensinando isso, falei, escutar também é um processo de cura. Porque, né, então ao mesmo tempo que exige a gente, né, você falou emocional, acho que as pessoas têm, claro, confundem muitas coisas, acham que se a gente escutar a dor de outras pessoas, a gente vai ficar pior. Na verdade, o aprendizado sobre empatia é poder estar ao lado dessa pessoa, porque assim, quando eu consigo escutar essa experiência humana, as emoções, e não escuto mais as histórias, eu não experimento o sofrimento do outro, porque o que faz normalmente a gente sofrer são as histórias que nos lembram das nossas próprias histórias. Eu não acredito que a gente sofre pelo outro, a gente sofre pela gente, por nós mesmos, quando a gente se vê na história do outro. Então é um treinamento, o meu treinamento no CVV na época, hoje eu não sei como que tá o treinamento, assim, período, mas foram 10 semanas. E eu recebi tanta escuta que, assim, no final dessas 10 semanas eu já era uma outra pessoa, eu não era a mesma pessoa que conversei, muito mais forte, com muita mais coragem, e acolhendo tudo que eu estava sentindo. E nesse treinamento também escutava outras pessoas, e depois, né, fiquei quase 2 anos aí nessa escuta. 1 ano, depois saí, depois voltei um tempo e tal. Escutar o outro também foi parte da cura. Por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com saúde mental. Eu acredito, e no meu caso era muito assim, muitas pessoas que eu acompanhei, que acompanho ainda hoje, né, no meu trabalho, boa parte do sofrimento, né, dessa depressão tem a ver muito mais não com a história. No meu caso era assim, não era a história, o fim do relacionamento. Era a culpa que eu sentia por não estar bem depois do fim do relacionamento. Quer dizer, então os nossos auto-julgamentos, eles acabam com a gente, eles são muito piores do que o que as outras pessoas podem fazer com a gente. Então era essa sensação que me fez me afundar, digamos assim, né? A gente usa a expressão do fundo do poço. Não foi o fim do relacionamento em si, mas era essa sensação de que eu era uma pessoa diferente. Talvez as pessoas se reconheçam ouvindo isso. O que é achar que eu sou uma pessoa diferente? Quando eu escuto as vozes, né, da sociedade, eu penso assim, nossa, gente, eu sou a única pessoa que estou sofrendo aqui depois de 1 ano porque acabei o namoro. Ai, gente, eu sou a única pessoa que estou aqui há 2 anos e ainda não consegui superar o afastamento daquela amizade. Ai, gente, eu sou a única pessoa que perdi esse emprego. Tenho outro, mas ainda não estou feliz porque ainda estou com aquele. Todo mundo diz que meu emprego novo é melhor. Poxa, percebe onde está a sensação de inadequação? Então, assim, aos olhos de todo mundo está tudo bem. Você acha que devia estar bem. Só que dentro de você não é essa experiência que você está vivendo. E você precisa se calar sobre a experiência que você está vivendo, porque se você fala para alguém é um absurdo. Então você começa a criar essa história de que você é único. E quando você começa a escutar outras experiências humanas nesse lugar, a primeira coisa que acontece, você fala assim, nossa, eu não sou único. Nossa, tem outra pessoa que está aqui sofrendo. A sensação de identificação, né? Exato, você fala assim, nossa, essa pessoa tá sofrendo assim porque brigou com a mãe, olha isso.
né? Eu até falo assim, tô falando aqui, não é que a gente fica feliz com o sofrimento do outro, mas é o que você falou, é uma felicidade por se reconhecer pertencente, né? É como, eu acho muito forte, assim, eu acho que a experiência, a escuta empática, ela proporciona uma experiência muito forte, que é um lugar de reconhecimento, assim, é como se você voltasse a ser ser humano, você fala assim, ufa, tá tudo bem, tipo assim, sentir é normal, é tudo bem, eu posso sentir. Né? Na comunicação não violenta, a gente trabalha essa coisa do sentir, nas dores, muito desse olhar. Eu tenho um mentor, né, que ele fala, grande parte do nosso sofrimento está em negar o sentimento. Quer dizer, eu sinto tristeza e tal, não posso sentir, quero acabar com ela. Então, grande parte do sofrimento não está em sentir a tristeza, está em querer afastá-la. Então, são experiências que levam a gente a dizer, não, vou abrir um espaço aqui. Quando a gente abre esse espaço, a duração é muito menor. Quer dizer, né? Não é, eu falo sempre, porque eu adoro, falando só desse aspecto, né? Porque a CNV a gente vai falar mais, é mais amplo que isso. Mas falando desse aspecto, que eu acho que tem muito a ver aí com a questão da saúde mental, ela é muito maravilhosa, porque não é, eu falo, não é sobre chafurdar na lama, né? Olhar para o sentimento e ficar lá sofrendo. Não, eu vou olhar para o sentimento, abrir espaço para ele e escutar o que ele quer me dizer. Porque para a CNV, os sentimentos são mensageiros de coisas muito mais importantes. A gente aprende a escutar. Vou aproveitar então esse gancho, Taina, para perguntar o que é a CNV, quais são os, né, conhecer um pouquinho do Marshall e tentar aplicar, né, a CNV, a comunicação não violenta, impõe muitos desafios, são muitos passos, e acho que tem uma questão, né, que é começar a entender o que a gente está sentindo. Então, queria pedir para você contar para a gente um pouquinho sobre o que é a CNV e como que ela pode revolucionar o nosso processo de interação com o outro, o nosso processo de autocompreensão. Bom, então, como você acabou de falar, Bárbara, a CNV é complexa, né? Assim, é ampla, e eu amo até a CNV por isso. E vou falar o seguinte, CNV, ela foi criada, né, na década de 60, 70, por um psicólogo pesquisador americano chamado Marshall Rosenberg. E Marshall já dizia que a CNV não é um método, não é uma ferramenta, a CNV é uma abordagem, é uma investigação, algo que está vivo o tempo todo, porque a gente escolhe a CNV. E nesse sentido, a CNV, para mim, ela está muito nesse lugar, que é uma escolha de vida, como eu quero me relacionar comigo mesma, com os outros e com o mundo. Tá? E eu quero me relacionar com tudo isso desde um lugar de conexão. O que é esse lugar de conexão? Então, chama a comunicação? Sim, mas a gente entende a comunicação como uma soma de pensamento, linguagem e ação, né? Que é algo que muitas pessoas não sabem sobre a comunicação não violenta. Então, tem pessoas que trabalham só a partir da linguagem. A linguagem é importante? Muito. Mas a linguagem é a forma como a gente expressa, essa ideia na CNV, é que a gente expressa os nossos pensamentos. E eu posso, a partir de uma mudança de linguagem, né, e treinando mudar meus pensamentos, posso. Ou eu posso ter essa consciência também já dos meus pensamentos, que eles não me ajudam, e começar a trabalhar eles, e assim eu vou tornando a mudança na linguagem mais fácil. Então, a linguagem expressa os pensamentos e a forma que a gente expressa determina as nossas ações. Então, são três coisas que não podem se separar, elas andam juntas. E falando do pensamento, a CNV é uma mudança de paradigma. De quê? A gente vai deixar de se relacionar baseado no que é certo e errado, que é como a gente aprendeu, né? Então, assim, sempre tem o certo e o errado, dicotomia. A gente não quer mais se relacionar nesse lugar e vai passar a se relacionar olhando para aquilo que é importante para todas as pessoas. Ah, o que é isso, tá? Na CNV, a gente dá um nome, né, para o que é importante para todas as pessoas, que são as necessidades humanas universais. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que ficam fáceis, né? É como se a gente falasse sobre valores. Então, liberdade, autonomia, autenticidade, paz, carinho, amor. Então, são aquelas coisas que falar, todo ser humano quer essas coisas. E para a CNV, a gente olha para esse lugar. E Marshall já dizia, né, que tudo que a gente faz, o tempo todo, a gente faz tentando atender às nossas necessidades. Então, essa é a ideia.
Então, quando alguém faz algo que está errado, né, sobre o olhar aí da sociedade e tal, incluindo as violências, né, a gente entende que é uma forma trágica, sim. Então, a gente não, assim, ninguém vai falar, que legal a violência, não é isso. Mas a gente olha e fala, é uma forma trágica de tentar atender algo que é muito vital, algo que é humano. E aí existe uma beleza, que é a beleza das necessidades. Então, essa mudança de olhar, que é a primeira coisa e a mais difícil. Você falou aí sobre os desafios, eu acho que o maior desafio da CNV é a gente trabalhar nessa mudança de olhar. Porque tem gente que quer usar a CNV na linguagem, mas continua achando que o outro está errado, que o outro tem que mudar, que o outro devia ser diferente do que ele é. Né? E tudo isso, por que a gente considera a violência? Porque gera dor e é ineficaz. Então, eu vou usar o exemplo que eu trouxe no início da minha história, da escuta. Né? E aí, quando alguém dizia para mim, você não deve, né, ou não pode ficar sofrendo por essa pessoa que não vale a pena. O que é essa mensagem? Ela chega para mim desse lugar. Você está fazendo algo e deveria fazer diferente. Então, você é uma pessoa errada. Você está fazendo algo errado. Percebe? Então, por que a pessoa se expressa assim, embora ela tenha a intenção de ajudar? Porque esse pensamento está enraizado, não só nessa pessoa, mas em mim, em você, em todos nós, porque é um aprendizado cultural, né? E Macho de dizer vem sendo transmitido há mais de 8.000 anos. Tá? Então, primeira coisa é isso, sobre o pensamento. E aí a gente vai falar agora trazer a CNV para a nossa vida. Você falou aí dos elementos e tal, eu vou tentar falar de forma resumida, né? Porque é muita coisa. Então, a CNV tem, antes da gente ir para a linguagem ainda, que tem a ver com esse pensamento colocado em ação, a gente fala sobre 2 frames, que é intenção de conectar e atenção no momento presente. Né? Então, a gente usa a CNV com a intenção de conectar, não com a intenção de convencer o outro. Sabe? Então, é isso. Para eu usar com a intenção de conectar, eu já tenho que achar que o outro não está errado. Eu não quero mais mudar ninguém. Eu estou aqui, é uma linguagem de conexão. E atenção ao momento presente, porque a CNV ela está estruturada, o Macho estrutura ela sobre 2 perguntas. A primeira delas é o que está vivo em nós. Então, eu não estou mais preocupado sobre o que alguém vai pensar de mim quando eu fizer tal coisa ou quando eu falar tal coisa. Eu estou sempre olhando para dizer, peraí, o que está vivo em mim? Eu não falo mais a partir do medo do que está fora, eu falo a partir do que está vivo dentro. E a outra pergunta é o que pode tornar a nossa vida mais maravilhosa? Nossa, minha é do outro, né? Então, o tempo todo, eu estou interessada no que vive em nós, o que vive em mim, o que vive em você, na hora do diálogo. E o que a gente pode fazer juntos para tornar a nossa vida mais maravilhosa? A gente pode até resumir essas 2 perguntas. Então, e essas 2 perguntas estão nesse lugar da intenção de conectar e atenção ao momento presente. A gente não fica voltando no passado, nem vai para o futuro, porque nossos pensamentos que ruminam na nossa cabeça estão aí, ou no passado ou no futuro. E a gente só vive no presente. O presente é presente porque, né, é agora, é a única coisa que existe. Então, a gente trabalha nesse lugar. Depois desses frames que tem a ver com essa intenção de como, porque a gente usa o CNV, a gente fala de 3 formas de conectar. Uma é eu comigo mesma, é a autoempatia, que a gente até tem uma metáfora de uma árvore na CNV, onde a autoempatia é a raiz. Então, a raiz é a autoempatia. O que é? Eu olhar para dentro, isso, né? Antes de me expressar, antes de escutar qualquer coisa, eu vou perceber em mim quais são os meus sentimentos, o que é importante para mim, quais são as minhas necessidades, como que aquele estímulo externo, alguém falou algo e eu me irritei, como que aquele estímulo chegou em mim, eu vou perceber no meu corpo tudo que acontece. Então, é esse trabalho interno que eu faço com a autoempatia. E aí, claro, na prática desse nível a gente aprende exercícios, a gente aprende, né, práticas, várias coisas, como fazer vocabulário e tal. Eu só vou resumir aqui uma coisa mais geral. Depois da autoempatia, a gente tem os 2 braços da árvore, né, que a gente fala os 2 galhos, é uma árvore que sai para 2 lados. Um deles é oferecer empatia. Então, depois que eu cuido desse interno, eu abro espaço para escutar o outro. E aí tem a ver com a mudança na forma de escutar que eu trouxe na minha história. Que eu recebi e falava assim, nossa, eu posso ser eu? Porque o outro está me escutando desse jeito. Então,
oferecer empatia, que a gente aprende a fazer isso com a escuta falada e também com a presença física. Às vezes a gente faz escutas no silêncio. E o outro ramo dessa árvore é o que a gente chama de expressão autêntica. E o que é expressão autêntica para a CNV? Diferente do que algumas pessoas pensam, uma expressão autêntica não é chegar lá e falar o que me der na telha e digo mesmo, né? Porque as pessoas acham que é isso. A expressão autêntica na CNV é uma expressão que nasce dessa conexão interna. Então, eu só há expressão autêntica quando eu falo desses sentimentos, dessas coisas que são realmente importantes para mim. E eu me responsabilizo. É uma vulnerabilidade, que eu gosto de dizer, que é uma prática de autorresponsabilidade. Não é dizer, você está errado, você tem que fazer aquilo. Tá? Então, esses são os dois braços da árvore. Essa questão da expressão autêntica é muito curiosa até, porque muitas pessoas vêm na CNV, né, e querem aprender CNV só para aprender a expressão autêntica. Eu falo, gente, não rola, assim, é um processo integrado. Outra vez, esses três lugares, a raiz e os ramos da árvore, eles andam juntos. Porque se eu olhar só para a expressão autêntica, eu vou fazer uma expressão autêntica dessa de saio pisando no outro e acho que estou fazendo expressão autêntica na CNV, não tem nada a ver. Vou dar um exemplo bem curtinho. Recentemente, uma aluna nossa no grupo contou, e ela falou, nossa, eu percebi, achei que tinha feito a expressão autêntica. Ela falou pro filho dela, filho, a mamãe ficou muito triste porque você não fez o dever de casa. Eu estou usando aqui o sentimento, né? E eu falei, não tem nada de expressão autêntica aqui. Por quê? Porque eu falei do meu sentimento, mas imediatamente depois eu joguei no outro. Eu falei, porque você não fez o dever de casa. A expressão autêntica, né, seria a mamãe fica triste, e aí a gente vai para a terceira parte, são os elementos chaves. Né, que eu falo da observação, vou trazer aqui, depois volto para o exemplo. Que é o fato concreto que aconteceu. Qual é? O filho não fez o dever de casa. Sentimentos. Fiquei triste. Ok. Quais são as necessidades por trás dos sentimentos? E é muito difícil, sem prática, as pessoas conseguirem ouvir essas necessidades próprias e do outro. Que é o que a gente está treinando o tempo todo na prática da CNV. Porque quando a gente fez no grupo o exercício, eu falei, quais são as necessidades por trás do seu desejo de que seu filho faça o dever de casa? E aí algumas coisas que vieram foram independência, autonomia. Aí eu falei, de quem? Do filho? Responsabilidade do filho? Não, a gente está falando das suas. E aí eu fiz um exercício inverso com ela, que eu acho que é muito bom para a gente fazer nessa prática. Que é assim, eu falei, vamos fazer um exercício contrário aqui. Você foi olhar o exercício está feito. Ele fez tudo. Como você se sente? Ela falou, feliz e aliviada. Por quê? Qual necessidade foi atendida? E aí ela olhou assim, foi engraçado, porque ela até olhou meio assim, tipo, parece que ninguém pode saber disso. Às vezes as necessidades nossas estão nesse lugar. Por que não? Eu falei, por quê? Quais são as necessidades? Às vezes nós mesmos não queremos saber, não queremos contar para nós mesmos. Exato. Nesse caso, que é uma questão, né, mãe e filho, eu vi como foi difícil para ela, porque aí ela assumiu, ela falou, tranquilidade, liberdade. Quer dizer, eu quero estar tranquila, eu quero estar em paz, é meu bem-estar. Então, quando eu não preciso me preocupar do meu filho fazer o exercício, eu alcanço esse lugar. Eu nesse momento, experimento a minha liberdade. Percebe? Essa é a necessidade real. Aí a mãe fala assim, mas como que eu vou dizer isso pro meu filho? Que eu quero que ele faça o dever, porque eu quero cuidar do meu bem-estar, parece que eu sou uma mãe ruim. Eu falei, mas é isso. Esse lugar de parece que eu sou uma mãe ruim é um julgamento social. Então a gente vai trabalhando todos esses lugares. Então seria os elementos chaves, o fato concreto, então não fiz o dever, sentimento de tristeza, necessidades, tranquilidade, né? Bem-estar, liberdade, desfrutar, ela quer desfrutar o tempo da forma, né, dela, cuidando dela mesma. E aí ela pode fazer um pedido, né, que esse pedido pode ser um pedido de conexão. Aí eu acho que não dá para na live a gente contar todos os detalhes, mas pode ser um pedido de conexão com o outro, pode ser um pedido para você mesmo, ou pode ser um pedido para o outro. Nesse caso, ela podia fazer um pedido para o filho. Mas esse pedido, ele prescinde dessas coisas anteriores. Tem gente que vai praticar CNV, que aprender CNV, só quer fazer o pedido. Eu falo, cuidado, porque quando eu tô querendo já fazer o pedido, normalmente o que tem aqui?
eu pulei essas coisas que eu falei antes, não tem intenção de conectar, não tem intenção de fazer a nossa vida mais maravilhosa, o que tem aqui é a intenção de convencer o outro a fazer o que eu quero. E nesse espaço, a CNV não é possível. Então, Bárbara, como você falou, é um desafio? E para mim, né, compartilhando a comunicação não violenta, o grande desafio está aí. Ele não está no que eu digo. Não é, reconhecer o sentimento, é falar. Não, para mim, o grande desafio está nesse início. É soltar esse lugar de que o outro precisa fazer o que eu quero. É soltar esse lugar de que a maneira como eu vejo o mundo é melhor do que a maneira que o outro vê. É soltar esse lugar de que eu acho que eu tenho razão, que eu tenho conselhos, que eu tenho todas as soluções maravilhosas para todas as pessoas. Eu não tenho. Então, a prática da CNV, eu acho que mais que tudo, ela vai trazendo esses choques pra gente mesmo. Porque as pessoas ficam... E tem gente que fala, não dou conta, tudo bem também. Né? Para a CNV não tem certo e errado. A gente pensa assim, estamos sempre fazendo o melhor que podemos, com os recursos que temos no momento presente, que é onde a gente está interessado. Então, não dei conta aqui, mas é isso que está, né, na base da CNV. E aí, com esses 4 elementos-chave, se eu estou com a questão de conectar, né, entendi essa árvore da empatia, vou aprendendo os elementos, e aí é que eu fiquei perfeita e tal, não. Mas eu escolhi praticar isso na minha vida, que é o que eu escolhi. Então, a gente está o dia todo tentando. Eu ainda posso arriscar dizer ao meu filho, né, algo do tipo, fiquei triste que você fez o dever? Posso. Que você não fez? Posso. Mas aí, o que eu faço? Quando eu percebo que eu coloquei a responsabilidade pela minha experiência humana, pelos meus sentimentos nele, não era isso que eu queria fazer. Eu quero me relacionar com meu filho de um lugar de conexão. Então, eu chamo meu filho e digo, filho, olha, a mamãe lamenta, não era isso que eu queria dizer, posso tentar de novo? E falo de novo. É uma coisa que a gente traz muito forte, e Marshall já dizia isso, o Marshall Rosenberg, ele dizia, quando você escolhe a CNV, a coisa mais importante no início, assim, a ter em mente é respeite o seu próprio processo. Respeite o seu tempo, o seu processo de aprendizado. Porque a gente já se julga muito, né? Como eu falei, esse auto-julgamento é muito forte. Se a gente quer aprender esse nível, ler o livro, é muito comum. Aí você fala, vou fazer na minha vida. Aí não consegui uma vez, não consegui duas. Você começa a sentir a pior pessoa do planeta. Ou você larga a CNV e fala, não quero saber, isso não existe, isso é utópico. Ou você fica se chicoteando. Não é nenhuma das coisas que a gente quer. A gente quer tentar a cada dia, mas entendendo o que é, o que está por trás. Mas queria te fazer uma pergunta para finalizar, né? Que tem a ver, claro, com o tema aqui do canal, né? A gente fala bastante aqui sobre saúde mental e você trouxe vários elementos desse ao longo da sua fala, mas direcionando um pouquinho mais, queria entender qual que é o potencial, como que a CNV pode nos ajudar, né, a prevenir o sofrimento psíquico. Lembrando que muitas vezes o sofrimento psíquico está dentro de casa, né? Nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os nossos amigos mais próximos, com os nossos companheiros. Então, fico pensando que pode ser, de fato, uma prática e uma forma de viver que pode trazer benefícios para as nossas relações, especialmente as mais próximas. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Acho que tem vários aspectos, né, que a CNV trabalha que podem ajudar a evitar o sofrimento psíquico. Eu vou trazer uma primeira, assim, que Marshall já trazia, né, nos livros ele fala sobre isso. Ele fala assim, o olhar do Marshall sobre a depressão, por exemplo. Ele acreditava, né, que quando ele falava a pessoa em depressão é aquela pessoa que está presa no sentimento. Então eu vou fazer um recorte aqui desses elementos chaves, né? Os sentimentos para a CNV, eles são uma fumaça, né, como se fosse um sinal de alerta. E o fogo, aquilo que gera os sentimentos, são as necessidades humanas. Então, qual que é a ideia? Nesse caso, vou pegar um exemplo só para ir ajudando a ficar fácil. A tristeza dessa mãe é a fumaça. Qual é o fogo? Né? Por que ela está triste realmente? Porque, por exemplo, quando acontece algo, o bem-estar dela deixa de ser atendido. Ou a tranquilidade dela deixa de ser atendida. Então, para a CNV, os sentimentos desconfortáveis, né, que normalmente a gente chama de ruins, mas na CNV não tem ruim nem bom, todo sentimento é bom, que ele está contando algo importante. O sentimento que gera desconforto, ele está dizendo assim para você,
olha, tem algo muito importante aí, algo que é vital para o seu bem-estar, para que você viva uma vida plena, que precisa de mais atenção e cuidado. E o contrário também é verdade. Então, quando eu sinto o conforto, né, a alegria, a satisfação, a felicidade, isso significa que algumas das minhas necessidades foram atendidas. Tá? Então, o Marshall dizia, a depressão, a gente está preso no sentimento. Eu não sei lidar, né? Eu tô ali, ó. Então, a CNV nos ajuda a, primeiro, olhar para o sentimento como uma mensagem. Falar assim, tô triste. Eu vou experimentar no meu corpo, né? Eu vou abrir espaço para isso. Se eu precisar chorar, eu vou chorar. E eu vou dizer, por que eu tô triste? E eu vou pegar, e nas práticas a gente vai aprendendo esse vocabulário, as minhas listinhas de necessidades e tentar identificar por que eu tô triste mesmo. E aí eu posso, por exemplo, chegar na minha necessidade de tranquilidade, de bem-estar. E essa prática, né, que pode acontecer isso numa conversa, num exemplo, e a gente vai fazendo isso diariamente e tal, você fala, nossa, eu não tô cuidando mesmo da minha tranquilidade, da minha paz. E não é só aqui na minha relação com meu filho, eu paro e vejo que em muitos momentos da minha vida, em muitas relações, eu não tô dando muita atenção para aquilo. Não sei se faz sentido aí para você, né, e para vocês que estão assistindo. Essa é a ideia. Então, quando eu faço esse salto de profundidade, que na verdade é um salto para baixo, na CNV a gente usa a imagem do iceberg, né? Então a gente vai indo para baixo. E chego nas necessidades, e aí eu não estou sentindo mais, porque o sentimento ele já deu uma mensagem. Você deixa de sentir, né? Nesse exemplo, a tristeza, mas vale para qualquer experiência. E quando eu descubro que o que eu preciso cuidar, na verdade, é a minha necessidade de paz e tranquilidade, isso me desperta uma ação. Eu falo, nossa, o que eu posso fazer? Então, Marshall dizia, quando eu encontro as minhas necessidades, se abre na gente nosso potencial criativo. Que é o quê? Depois que eu conheci as minhas necessidades, o potencial criativo se abre para ações e estratégias. Nesse nível a gente chama de estratégias, que é como eu vou atender as minhas necessidades. Então, de repente, nesse caso, né, eu não vou obrigar o meu filho a fazer o dever, porque não é sobre o dever, é sobre a minha necessidade de paz. Então, o que eu posso fazer na minha vida para ter mais paz nesse momento? E aí eu até libero o outro, percebe? Libero as pessoas e diminuo, né, o meu sofrimento na hora, porque a gente está preso achando que eu estou sofrendo porque o outro está fazendo mal para mim, porque o outro não se importa comigo, porque o outro... E não tem nada a ver com isso. Você olha e fala, uau, são as minhas necessidades que estão gerando esses sentimentos em mim. E o outro, quando ele faz ou deixa de fazer algo, ele também está tentando atender as próprias necessidades. Na CNV, a gente não acredita que as pessoas têm intenção de nos prejudicar porque elas são más, né? A gente acredita que elas estão tentando atender uma necessidade, e mesmo tem pessoas que parecem muito, né? Eu sei, tem gente que fala, não é possível, mas essa pessoa é uma pessoa ruim. O que a gente fala é que uma pessoa pode estar viciada em estratégias trágicas, porque ela já viveu tanta dor, né? Ou aprendeu que só consegue atender dessa forma, que ela está viciada em estratégias trágicas, que são aquelas que causam dano e são ineficazes no lugar de conseguir atender as nossas necessidades. Então, acho que esse é um primeiro olhar, assim, para essa questão da saúde mental, que é o olhar que Marshall trabalhava. Marshall, ele atendia também clinicamente, né, um pouco, assim, ele foi diminuindo isso, mas levavam para ele pacientes, inclusive, né, com diagnósticos psíquicos, psiquiátricos, que eram muito difíceis, né, tinham rótulos, assim. Levavam para ele e diziam, Marshall, então, esse paciente tem, e eu não dizia, ele falava, não quero saber. O rótulo não me ajuda. A única coisa que eu estou interessada é saber quais são as necessidades dessa pessoa que ela precisa e gostaria de atender nesse momento. E era esse olhar. Então, eu acho que aí tem uma grande potência nesse trabalho com a saúde, né, psíquica, e também nessa coisa de me liberar dessa ideia de que o outro faz as coisas para me prejudicar. Porque a gente sofre, eu não sei se você concorda, tá? Se você quiser comentar, né? Você ouve bastante gente aqui no canal, mas eu acredito e acompanho, né? Muito do sofrimento está nesse lugar. O outro isso. O outro me deixou, ou o outro me despediu. Quer dizer, e na verdade a CNV vai nos mostrando com essa prática que não tem nada a ver aqui. O outro, ele fez o que fez, falou o que falou, sim.
Mas na CNV a gente olha para isso como um estímulo. É um estímulo externo que desatende a necessidade, por isso a gente sente. Então, o sentimento é causado por nós mesmos, por nossas necessidades, não pelo outro. O outro é um estímulo, mas se a gente não cuida disso que é nosso, vários estímulos externos vão nos desequilibrar. Como esse estímulo chega, né? Porque o estímulo pode bater em duas pessoas diferentes e as necessidades não atendidas vão ser outras. Exatamente. Perfeito. Essa é a melhor forma de entender mesmo que você trouxe. Tem o mesmo estímulo. Uma pessoa fica irritada, triste, a outra fica tranquila. E você fala, como assim? Exatamente porque a resposta depende de como eu recebo isso. É o mundo interno que está colaborando mais do que o estímulo. Muito bom, perfeito. Eu fiquei com mais uma pergunta que eu me lembrei aqui, não sei se é pertinente, mas aí você comenta, Taina, que é a pirâmide de Maslow. Você falou muito das necessidades. O que é a pirâmide? Eu já ouvi ela quando eu aprendi um pouco de CNV um tempo atrás, então fala um pouco dessas necessidades humanas mais básicas, né? Sim. Olha, no olhar da CNV, o Marshall também usou essa referência, obviamente, e tal. E sim, obviamente tem necessidades que são muito básicas, né? Que são as necessidades relacionadas à sobrevivência. Então, alimento, né, água, então essas coisas mesmo de bem de sobrevivência, saúde, tal, são muito básicas. E sobre as necessidades, mas o olhar da CNV, a gente não fala assim, essas são mais importantes que essas. A gente fala assim, todas as nossas necessidades são igualmente importantes, elas são muito importantes. Só que em cada momento da nossa vida, então como a gente está olhando para o momento presente, né? Nesse momento, agora, então, por exemplo, agora que a gente está batendo esse papo, eu olho para você e posso perguntar, e a gente pode fazer uma investigação aqui, que necessidades são mais importantes para você agora, Bárbara? Então, óbvio que eu e você, né, e aqui vou falar e tomar essa liberdade, a gente eu estou, imagino que você está, com essas necessidades muito supridas, né? Eu almocei, merendei, fiz um lanchinho antes de entrar aqui na conversa, né? Tenho casa, então abrigo também, estou segura, tenho saúde, né? No meio dessa pandemia estou bem, minha família está bem e tal. Então, essas necessidades nem passam pela minha cabeça. Isso significa que elas não são importantes para mim? Não, significa que elas são, mas elas estão supridas, atendidas. As necessidades, a gente só lembra delas quando elas deixam de ser atendidas, na ausência, né? Normalmente é isso. Então, para uma pessoa como eu, como você, a gente está aqui bem e tal, então assim, nossas questões vão vir, e vem muito na CNV, né? As pessoas que buscam a CNV nesse lugar do relacionamento. Então é porque o outro falou, tal. Aí aqui tem necessidade de quê? Tem necessidade de conexão, normalmente envolvidas, necessidade de pertencimento, necessidade de reconhecimento, necessidade de valorização. Mas sim, eu consigo viver meus conflitos nesse nível porque as outras necessidades são super cuidadas. Se eu me perder numa ilha deserta e tal, no terceiro dia, eu não vou ficar pensando em reconhecimento, percebe? As minhas necessidades vão começar a gritar, são as necessidades relacionadas à sobrevivência, sim. Então, é uma questão, a gente está sempre olhando para esse momento presente, para compreender isso. E já que você perguntou, uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é, né, um recorte assim, dentro da CNV, tem alguns professores mais modernos que trabalham com a CNV que trazem essa visão, tem uma professora que traz isso, ela fala, acredito que tem algumas necessidades, também fora das necessidades básicas de sobrevivência, que cada pessoa assim, tem aquela sobrevivência, ou aquela necessidade que é muito viva, muito importante. Aquela assim que você fala, cara, se tirar, se ela for ameaçada, eu fico doida, eu perco a cabeça. Né? E eu acredito muito nisso, nas necessidades core, né? Que assim, para mim, por exemplo, eu já reconheço que é liberdade e pertencimento, ao mesmo tempo. Qualquer coisinha assim que parece que vai ameaçar a minha liberdade, uma fala de alguém, né? Ou algo que acontece, pode ser uma notícia da televisão, aquilo me desequilibra muito mais, de uma forma, e outras pessoas não. Então não é uma coisa de não estar atendida, ela tá, mas assim, um mínimo de ameaça. O que é ameaça? Às vezes a gente ouve uma fala que parece que aquilo você pode perder, e aí você já fica alerta, e você já reage. E normalmente a gente reage, né, aos estímulos. Isso é outra coisa que a gente trabalha muito na comunicação não violenta. Vem esse estímulo, eu reajo. O que é? Veio o estímulo e eu faço algo. Ação, reação.
e não olho, não faço nenhum processo interno, né? E normalmente as nossas reações nascem dos meus pensamentos. Vou dar esse exemplo. Alguém falou algo, eu já penso que vou perder minha liberdade e respondo de forma agressiva. Então, na CNV me ajuda a fazer assim, não, peraí, recebi mal, pensei isso, mas eu falo, peraí, isso é real? O que realmente está acontecendo? Aí eu vou para a observação. A pessoa disse tal coisa. Ela não disse que quer tirar minha liberdade. Isso aqui já é uma coisa que eu estou interpretando, é minha cabeça, não é realidade. Ah, ela disse que, sei lá, ela pediu, por exemplo, para eu falar um pouco mais baixo. Foi isso que ela pediu. Ela não disse que quer tirar minha liberdade. A minha cabeça que interpreta assim. Então, ela falou, observação, a pessoa falou que pediu para eu falar mais baixo. Ponto. Como eu me sinto? Aí eu vou pro sentimento. Eu me sinto incomodada, me sinto angustiada, sinto raiva, né? Ok, por quê? Aí eu vou fazendo esse mergulho aí que eu falei do iceberg. Aí eu, por exemplo, chego na minha necessidade de liberdade. Liberdade. E aí, nesse exercício que eu estou trazendo aqui de maneira rápida e simples, e que a gente pode tomar o tempo que a gente precisar para fazer, eu percebo, Bárbara, eu não sei se ficar claro aí para você, queria saber quando chega aqui, o meu julgamento, aquilo que eu pensei, que eu penso assim, o outro quer tirar minha liberdade, isso é um pensamento meu, eu inventei isso. Ele também é uma expressão trágica da minha necessidade. Quer dizer, a minha necessidade ela é tão importante que ela grita na minha cabeça desse jeito. Pra quê? Pra eu defender ela. E mais rápido do que você, de fato, tem tempo pra entender o que tá acontecendo, né? Totalmente. Muito bom, muito bom. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, trajetória. Acho que tenho certeza que agregou e trouxe muita coisa nova, né? Acho que CNV ainda é uma coisa que tá... vejo assim, se você concorda, mas começando, né? Então muita gente ouve falar, mas não conhece em profundidade. Então acho que trouxe aqui, né, a ideia do canal é a gente falar sobre saúde mental de várias perspectivas, né? Então todas as formas também da gente se autocuidar e se autoconhecer acho que são super importantes, por isso que quis fazer essa entrevista. Muito obrigada, Taina, parabéns pelo trabalho. Depois me passa todos os links aqui para o pessoal também te acompanhar no Connect, tá bom? E se tiver algum vídeo, curso que queira divulgar, me passa que a gente coloca aqui na descrição do canal, tá bom? Muitíssimo obrigada. Se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Tá bom. Não, agradecer também. Agradecer primeiro a você que tá aí, que viu esse vídeo até aqui, né? Até o final. Agradecer o convite da Bárbara. E reiterar que é isso aí, no CNV, né? Eu acho que é essa abordagem de investigação que nos traz muitas possibilidades de nos autoconhecer, de nos autocuidar, de transformar a maneira como a gente se relaciona, né? Não só com o outro, mas também com a gente mesmo, né? Nesse lugar que eu falei muito dos auto-julgamentos. A gente se julga muito, e com a CNV a gente vai desenvolver autocompaixão, empatia, vai se cobrar menos. Então, assim, né, possibilidades realmente de tornar a nossa vida mais maravilhosa. O Macho trouxe essa expressão, né? Tornar a nossa vida mais maravilhosa. Eu adoto porque eu acho que descreve muito bem a CNV. É isso, obrigada, gente. Perfeito, muito bom. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.